Livro de Josué, capítulo 3, versículo 10, diz a palavra de Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo o lançará de diante de vós os cananeus, e os heteus, e os heveus, e os ferezeus, e os girgazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Até aqui. Às vezes a nossa vida, ela é marcada pela esperança e pela expectativa. Nós muitas vezes passamos muito tempo da nossa vida esperando para que algo aconteça, na expectativa de que algo aconteça. E às vezes o tempo passa, e o tempo passa muito rapidamente. Se nós pararmos para pensar sobre alguns eventos da nossa vida, nós vamos perceber que já se passaram 5, 10, 15, 20 anos. Às vezes na correria do dia a dia nós não percebemos que as coisas estão passando rápido, mas a vida está passando muito depressa. E às vezes nós temos a expectativa e a esperança, estamos esperando por algo para conquistar, para construir, para realizar, em diversas áreas da nossa vida. Porque nós sabemos que nós caminhamos para aquilo que nos espera lá na frente. E aquilo que nos espera lá na frente muitas vezes é aquilo que nós desejamos, pensamos, planejamos, projetamos, mas aquilo que nos espera lá na frente também é o incerto, também é o obscuro, também é aquilo que nós não conhecemos, também é aquilo que nós não imaginamos, mas também há algo à nossa frente, especialmente nós, os que cremos, que esperamos, cremos e confiamos que isso acontecerá no final da nossa trajetória aqui na terra. Que isso acontecerá quando nós chegarmos, cruzarmos a linha final da vida aqui na terra. E muitas coisas que nós pensamos, queremos, idealizamos, desejamos, planejamos, esperamos, expectamos, muitas delas não acontecerão. Muitas vezes haverá coisas na nossa vida que nós temos plena certeza de que nós alcançaremos, mas isso não acontecerá. Existem coisas as quais nós colocamos nas mãos de Deus e nele nós descansamos, nele esperamos, mas nem tudo Deus realizará. Mas existem coisas que Deus promete para nós, e as coisas que Deus promete para nós, obviamente que há coisas que Deus promete que são condicionais. Deus diz: faça isso e eu farei, vá por aqui e eu farei. Mas se Deus prometer algo para nós, se nós fizermos aquilo que Deus espera, aquilo que Deus manda, aquilo que Deus exige, inevitavelmente isso acontecerá. O povo de Israel havia passado 400 anos de escravidão na terra do Egito, e Deus havia prometido antes da sua partida para o Egito a Abraão que Deus lhes daria uma terra, que Deus lhes daria uma possessão. E 400 anos é muito tempo. Se nós temos hoje a expectativa de vida aqui no Brasil de 75 anos, eu acho que gira em torno disso, 400 anos vai dar aí talvez 5, 6 gerações. É muito tempo esperando. E muitas vezes Deus nos faz esperar, porque o tempo da espera é também o tempo do preparo. O tempo que Deus nos faz esperar é também o tempo que Deus está nos preparando para realizar aquilo que Ele disse que realizaria, para nos entregar aquilo que Ele disse que nos entregaria. Há muitas coisas que Deus não nos entrega porque nós não estamos prontos, porque nós ainda não estamos preparados para receber, para viver e para desfrutar daquilo que Ele prometeu a cada um de nós. Deus se utiliza de Moisés para tirar o povo da escravidão na terra do Egito.
e incumbiu Moisés da responsabilidade de também conduzir esse povo pelo deserto, até chegar à terra que ele havia prometido a Abraão. Agora, a Bíblia diz que esse povo, a Bíblia nos mostra, nos faz entender e nos faz pensar que esse povo está vivendo um misto de emoções e de sentimentos. Porque a Bíblia diz que Moisés havia morrido. E o povo agora estava diante do Jordão. E o povo sabia que a promessa de Deus estava do outro lado do Jordão. Então imagine você peregrinar por 40 anos esperando algo. Você desfrutar da companhia de pessoas durante 40 anos. E muitas daquelas pessoas de quem você desfrutou a companhia, muitas daquelas pessoas com quem você conviveu durante todo esse tempo, pereceram, ficaram para trás. E você está lá. Aquela promessa parecia uma utopia. Porque se aquele povo tivesse seguido o caminho reto, se aquele povo tivesse seguido pela distância, se aquele povo tivesse sido obediente a Deus, eles não demorariam mais do que 40 dias para chegar na terra. Mas eles demoraram 40 anos. Então há um misto de emoções e de sentimentos. Porque por um lado há a tristeza pela perda de Moisés. Por outro lado, a alegria de ver que aquilo que tanto eles esperaram, aquilo que tanto eles desejaram, está logo ali, está quase ao alcance das mãos. Mas há tristeza também porque talvez o meu pai ficou no deserto. Há tristeza também porque talvez a minha mãe ficou no deserto. Há tristeza porque muitas vezes os meus irmãos ficaram no deserto. Há tristeza porque muitas vezes meus amigos ficaram no deserto. Chegar no final não é para todos. Infelizmente nem todos chegarão lá. E quando eu olho para essa realidade, é impossível não traçarmos um paralelo com a igreja. Na igreja também é assim, e na igreja também será assim. Alguns de nós chegaremos lá. E quando chegarmos lá, a Bíblia diz que seremos coroados com a coroa da vida. Lá haverá alegria, lá haverá contentamento, lá haverá gozo, lá haverá prazer. Mas muitos daqueles que nós abraçamos aqui, muitos daqueles com quem nós oramos aqui, muitos de quem nós ouvimos uma mensagem aqui, não estarão lá. Ficaram também no deserto. Pereceram também no deserto. A estrada foi longa demais para eles. A estrada foi pesada demais para eles. As suas referências pereceram, logo pereceram também. A Bíblia diz que Moisés havia morrido. E muitas pessoas, eu tenho certeza que com a morte de Moisés, a Bíblia diz que o povo pranteou por Moisés durante 30 dias. 30 dias após a morte de Moisés, o povo ficou no monte chorando, de luto por Moisés. E com certeza, o coração de muitas pessoas desvaneceu. Porque Moisés era o ícone, Moisés era a referência, Moisés era o homem com quem Deus falava. Deus disse: olha, com profetas eu falo em sonhos, mas com Moisés não. Com Moisés eu falo face a face, tete a tete. Com Moisés a intimidade. Quando Deus chama o povo para se congregar diante do monte Sinai, e ali Deus vai manifestar a sua grandeza, ali Deus vai manifestar a sua presença, ali Deus vai trazer a sua lei. O monte fumega e as pessoas dizem: Moisés, é demais para nós, sobe tu e fala com Deus, e o que Deus falar tu transmite para nós. Então Moisés é esse canal entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Sabemos que Moisés é irmão de Arão, e Arão foi aquele que Deus escolheu para ser o sacerdote, o sumo sacerdote,
E de Arão vem a linhagem dos sumos sacerdotes e dos sacerdotes. E os sacerdotes são aqueles que intercedem pelo povo diante de Deus. Mas quando eu olho para Moisés, eu vejo em Moisés as duas funções. Ele é sacerdote e é profeta. Ele transmite a palavra de Deus para o povo, mas ele intercede pelo povo diante de Deus também. Então Moisés morreu, acabou. E agora? O que será de nós? E agora quem nos conduzirá? E agora como vamos alcançar a promessa? E agora como chegaremos lá? Então há esse misto de emoções, de sentimentos, e paira também na mente e no coração de muitos daqueles a dúvida. Mas eu preciso dizer para você, Moisés morreu, mas Deus vive. Moisés morreu. O Moisés pode morrer, mas Deus vive. Moisés pode fracassar, mas Deus vive. O Moisés pode desvanecer, o Moisés pode retroceder, mas Deus vive. E se Deus vive, a promessa vive. E se Deus vive, a esperança vive. A esperança permanece, a esperança continua. Então não é porque pereceu Moisés que a promessa deixará de se cumprir. Porque o autor da promessa é Deus, não é Moisés. Moisés é apenas o canal, Moisés é apenas o porta-voz, Moisés é apenas o instrumento. Mas faltando um instrumento, Deus levanta outro instrumento. Então a primeira coisa que você tem que entender é que Deus vive. E é isso que Josué está dizendo para esse povo. Agora vocês conhecerão que o Deus vivo está no meio de vocês. Deus vivo. O El Rai, Deus vivo. Ele é um Deus vivo. E quando ele está falando para esse povo, o Deus vivo estará no meio de vocês, ele está dizendo, vocês conheceram ao longo da vida de vocês deuses mortos. Vocês conheceram ídolos. Vocês conheceram deuses fabricados. Vocês vão entrar numa terra onde há 7 nações, aqui é descrita 7 nações, as quais também têm as suas crenças, têm as suas religiões, têm as suas divindades, mas todas essas divindades são mortas. Toda essa crença é vã. Toda a sua esperança é fracassada. Eles sacrificam por deuses, na expectativa de que chova, na expectativa de que a sua plantação nasça, na expectativa de que eles tenham boa colheita, mas eles são frustrados. Eles sacrificam as suas divindades, na expectativa de que o seu rebanho prospere, de que o seu rebanho aumente, cresça, mas a sua esperança é fracassada. Mas vocês não. Vocês têm um Deus que vive. Vocês têm um Deus que é vivo. E esse Deus não fracassa. E a esperança desse Deus não fracassa. Mas você pode fracassar. Muitos deles fracassaram. Mas ele disse, agora vocês vão ver que o El-Rai, o Deus vivo, está no meio de vocês. Vocês terão provas de que esse Deus está no meio de vocês. Eles acamparam 3 dias diante do Jordão. Chegaram diante do Jordão, talvez passa na mente de muitos daqueles a cena que eles presenciaram e vivenciaram na saída do Egito, quando eles param diante do Mar Vermelho. O inimigo vem atrás naquela ocasião. E agora, ou eles enfrentam o mar, ou eles perecem nas mãos do inimigo. Agora é diferente. Agora o desafio é o Rio Jordão. Mas o inimigo não está mais atrás. O inimigo está lá na frente. E talvez Deus permitiu que o inimigo fosse atrás deles, para que chegando diante do mar, eles não tivessem a opção de voltar. Ali Deus os pressionou no início, para que eles não tivessem a opção de voltar. Mas agora Deus espera uma postura diferente desse povo. Agora Deus espera algo mais desse povo. Porque agora o inimigo não está mais na retaguarda.
Agora eles têm o rio para atravessar. E quando eles atravessarem, o inimigo vai estar lá, esperando por eles. Então Deus espera, ao longo da trajetória, ao longo da caminhada, ao longo da experiência, postura diferente do seu povo. De que quando ele se aproxima do cumprimento da promessa, ele avance enfrentando os desafios, avance enfrentando os inimigos, mas por fé, por convicção, por decisão, por crença, por esperança. Ele não quer que agora o seu povo chegue na linha final da trajetória pressionado. Tem que ser uma decisão. Você tem que decidir. Você tem que querer. Agora está nas suas mãos. Deus quer que você vá até o final. E escute o que eu estou dizendo. Deus quer que você vá até o final. A decisão tem que ser sua. Mas é difícil? É. Será que você tem resiliência o suficiente? Será que você tem força o suficiente? Será que você tem fé o suficiente? Será que você confia em Deus o suficiente? Será que você já amadureceu o suficiente? Será que você está tão íntimo de Deus o suficiente? Será que você confia piamente nele? De que ele é fiel para cumprir a promessa que ele prometeu? Ou será que você vai se acovardar? Pois bem, agora não tem nada para te pressionar. A única coisa que te impulsiona agora é a fé que você deve ter. Se você tiver, ela vai te impulsionar. O rio vai se abrir, a água vai parar de correr, você vai atravessar, você vai se deparar com os inimigos, você vai enfrentar os inimigos, você vai vencer os inimigos. Mas a única coisa que deve te motivar é a fé, é a esperança que você deve ter adquirido ao longo do tempo. Porque Josué está dizendo: vocês conhecerão que o Deus vivo está no meio de vocês. Se o Deus vivo está no meio de vocês, então, no mínimo espera-se que vocês tenham tido experiências com Ele. No mínimo espera-se que vocês tenham aprendido a crer nele, tenham aprendido a confiar nele. É o mínimo que se espera. Que Ele agora, e não mais Moisés, seja a referência de vocês. Que Ele agora seja o porto seguro de vocês. Que vocês tenham entendido que vocês não necessitam exatamente de um mediador entre vocês e Ele, porque Ele é o próprio mediador. Que vocês tenham intimidade para se dirigir diretamente a Ele. Que agora são vocês e Ele. 3 dias eles acampam. O rio está lá. E eles ficam parados, esperando a decisão, esperando a orientação, a expectativa, a espera. 3 dias. Está tão perto. Está quase ao alcance das mãos. 3 dias. Até que venha a orientação de Deus. Muitas pessoas estão deixando de viver o cumprimento das promessas de Deus porque não conseguem esperar pela orientação de Deus, porque não conseguem esperar pela condução de Deus, porque não tem paciência, porque não tem resiliência, porque não tem resistência, porque não tem força para resistir. 3 dias esperando. Alguns anos depois, alguns séculos depois, e mais de 1 milênio depois, um outro grupo de pessoas precisou esperar 3 dias também. Mas agora eles não esperam 3 dias diante de um rio, esperando que o rio se abra, mas eles estão esperando diante de uma cova, de uma sepultura, estão esperando que aquela sepultura se abra, porque aquele que foi colocado dentro daquela sepultura prometeu: destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. 3 dias para muitas pessoas foi muito tempo, foi difícil de esperar, mas aqueles 3 dias eram cruciais
para a história da humanidade. E talvez o tempo que Deus está falando para você esperar não sejam cruciais para a história da humanidade, mas sejam cruciais para a sua história. Talvez você não seja responsável pela história de uma nação, pela história de uma igreja, pela história de uma geração, mas você é responsável pela sua história. No mínimo pela sua história. Talvez Deus te use para ser responsável por mais coisas, mas no mínimo pela sua história. E enquanto eles estão parados, lá acampados, os oficiais passam diante deles e dizem: quando a arca do Senhor passar, vocês vão seguir a arca do Senhor. Em outras palavras, o que era que eles estavam dizendo? Quando a presença do Senhor passar, aí vocês movem os pés, aí vocês seguem a direção, aí vocês seguem a presença de Deus. Então talvez o que nós estamos precisando esperar é a movimentação de Deus. O que nós estamos esperando ou precisando esperar é a direção apontada por Deus. Se nós aprendermos a esperar a direção apontada por Deus, nós não enveredaremos por caminhos tortuosos, por caminhos difíceis, por caminhos errados, por caminhos de morte. Esperem, a arca do Senhor vai passar, e quando a arca do Senhor passar, aí vocês vão seguir a arca do Senhor. Porque quando a arca do Senhor passar, então vocês seguirão a arca do Senhor e vocês passarão por caminhos que vocês não conhecem. Então entenda, Deus é o referencial, Deus é a referência. Você vai para onde Ele aponta, você vai para onde Ele direciona, obviamente se você quiser. Ele vai apontar para você o caminho certo, Ele vai apontar para você o caminho do cumprimento da promessa, Ele vai apontar para você o caminho da salvação, Ele vai apontar para você qual é o caminho. Qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai apontar para você qual é o caminho, e não existe outro caminho, não existe outro rumo, não existe outro foco, não existe outra direção. Alguns estão se afastando do caminho. E entenda, quando eu digo que alguns estão se afastando do caminho, eu não me refiro a pessoas que estão se afastando da igreja. Eu me refiro a pessoas que estão se afastando do caminho, do real, do verdadeiro caminho, que é Ele. Alguns estão se afastando do caminho de Jesus. Jesus não é mais o seu foco, Jesus não é mais a sua referência, Jesus não é mais a sua direção. E se afastar da igreja é apenas uma consequência natural. Eu carrego comigo essa filosofia e tenho ensinado há muito tempo. Quando uma pessoa se afasta da igreja, isso significa dizer que ela se afastou de Jesus há muito tempo. Por quê? Porque esqueceu-se de Deus. Porque deixou de andar nos caminhos que Deus mostrou, na direção que Deus apontou. Ele é o caminho, Ele é a referência. Vocês vão andar por caminhos que vocês nunca andaram. Aquele povo, tudo que aquele povo conhecia era o Egito e eram as areias do deserto. Era tudo que aquele povo conhecia. E para muitos deles, o que eles conheciam era suficiente, porque existem pessoas que estão cheias do seu próprio conhecimento, são arrogantes no seu próprio conhecimento, são suficientes na sua limitação, porque não conhecem, não reconhecem a sua limitação. Eu me recordo daquilo que diz Salomão em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Não te estribes no teu próprio entendimento, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele endireitará as tuas veredas. Há muitas pessoas seguindo o seu próprio caminho, há muitas pessoas satisfeitas com seu próprio conhecimento, satisfeitas consigo mesmas, e isso tem feito a sua vida minguar,
tem feito a sua vida sufocar, tem destruído a sua vida. Há pessoas tão cheias de si que não reconhecem a sua própria insignificância. Por isso estão morrendo, por isso estão perecendo, porque são altivas demais, são soberbas demais, são arrogantes demais, são autossuficientes demais. O Senhor mostrará para vocês o caminho, o Senhor conduzirá vocês em caminhos que vocês não conhecem. Então siga a orientação de Deus, porque Deus conduzirá você a ambientes, a lugares, a posições, a convívio com pessoas e a relacionamento com pessoas que vocês não conhecem. Deus levará vocês a novas experiências, a coisas novas, desde que haja em vocês, de fato, essa conexão, essa intimidade, essa dependência de Deus, mas acima de tudo, haja em vocês essa confiança em que Deus seja a referência de vocês, que vocês sigam a direção e a orientação de Deus. Quando a arca do Senhor passar, vocês seguirão a arca do Senhor, porque Deus levará vocês, Deus conduzirá vocês por caminhos que vocês não conhecem. Então não queira trilhar caminhos que você não conhece sem a orientação de Deus, sem a direção de Deus. Cuidado com os caminhos que você está escolhendo para você. Muitas vezes você está pisando nas trevas, muitas vezes você está pisando no escuro. Muitas vezes nesse caminho que você está escolhendo haverá espinhos e você não tem visão para enxergar. Você pisará nos espinhos. O caminho que você está escolhendo, muitas vezes haverá pedras e você não vê, você não enxerga, então você tropeçará nas pedras. O caminho que você está escolhendo, talvez haja abismos e você poderá cair nesses abismos, porque você não enxerga. Por que você não enxerga? Porque você não tem a luz como referencial, porque você não tem mais Deus como sua referência, porque o que Deus fala não importa mais, o que Deus fala não interessa mais, o que Deus fala não tem mais peso na sua vida. Fiquem quietos, fiquem parados, espere 1, 2, 3 dias, quantos dias forem necessários, mas só sigam quando a arca da aliança passar. A arca da aliança vai passar, mas não a sigam de imediato. Mantenham uma distância de pelo menos 2.000 côvados. Ele estava falando pelo menos de 900 metros de distância, para que eles pudessem seguir a arca da aliança, para que eles pudessem seguir a presença de Deus. E com isso ele estava dizendo: no caminho que vocês vão trilhar, na vida de vocês, Deus precisa estar à frente. Deus precisa ir na frente. Deus precisa estar à frente de todas as atividades do seu povo. Quando ele diz Deus estará no meio de vós, significa dizer que Deus estará presente em todas as atividades do povo de Deus, porque Deus vai sempre à frente, porque Deus está sempre à frente, porque Deus é prioridade. E a pergunta que eu faço para você é: de fato Deus está presente em todas as suas atividades? Você lembra daquilo que diz Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 10 versículo 30? Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então tudo o que você fizer, em tudo que você fizer, a glória deve ser voltada, deve ser dirigida para Deus. Deus deve ser glorificado em tudo o que você fizer, em tudo o que você disser, em qualquer lugar onde você for, em qualquer relacionamento que você investir, quer seja esse relacionamento afetuoso, quer seja esse relacionamento de amizade, quer seja esse relacionamento social, quer seja esse relacionamento religioso, em tudo isso Deus precisa ser glorificado. Deus precisa ser, ou Deus precisa ir à frente, Deus precisa estar à frente de tudo isso. E para que você possa atravessar o Jordão,
Disso depende para que você possa tomar posse da terra. Disso depende a tua vida. Disso depende a tua segurança. Disso depende a tua saúde. Disso depende a tua sanidade. Talvez você não compreenda a profundidade daquilo que Deus está falando para você, mas eu peço que o Espírito abra o seu coração e abra a sua mente para você entender a profundidade daquilo que Deus está falando para você. A sua vida está em risco por coisas que você subestima, por coisas que você acha pequena, por coisas que você acha irrelevante, por coisas que você acha banal, e não é. Às vezes o mal está corroendo a sua vida aos poucos e você não está percebendo. Você sabe, por exemplo, como é que se entope um rio? Você sabe que é de suma importância na encosta do rio haver árvores. Por quê? Porque as árvores, as raízes das árvores sustentam a terra, os barrancos que estão em volta do rio. Mas, à medida que as árvores vão morrendo, ou que as árvores vão sendo cortadas, os barrancos, a encosta dos rios, vai se tornando vulnerável. E à medida que a água vai passando, a água vai corroendo as barreiras aos poucos. Em um fenômeno, se não me falha a memória, chamado de erosão. E à medida que a água vai passando pelas barreiras, as barreiras vão caindo, e vão caindo, e vão caindo. E aos pouquinhos, um rio vai sendo entupido. A água vai parar de correr, a água vai acabar. Mas o processo é lento, é aos poucos. Então, talvez a sua vida está se esvaindo aos poucos, através das coisas que você não dá importância, através das coisas que você não dá atenção, através das coisas que você acha banal, através das coisas que você acha pequeno, através das coisas que você acha insignificantes. É exatamente aí onde mora o perigo, porque você acha tão insignificante, tão inofensivo, que você não cuida, e aos pouquinhos aquilo vai minando a sua vida. Algumas amizades aos pouquinhos vão minando a sua vida, vão mudando a tua mente, vão te afastando de Deus, vão te afastando dos teus irmãos, vão te afastando da igreja, vão te afastando dos teus princípios, vão te afastando de tudo, e você nem percebe. Quando você perceber, você já está tão longe que você não tem mais identidade nenhuma com Deus, com seus irmãos, com a sua igreja, com os seus princípios, nem propósitos você tem mais. Por quê? Porque foi corroído isso em você. Por isso disse Jesus: vigiai e orai. Estai atentos. Estai atentos aos mínimos detalhes. E não despreze aquilo que Deus está falando com você. Porque reitero o que disse. Talvez disso dependa a sua vida. Talvez disso dependa o seu futuro. Talvez se você atentar para isso, talvez você começar a prestar atenção a isso. Talvez se você começar a cuidar disso hoje, daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos a sua vida será outra. Mas se você não cuidar, talvez não levarão mais do que alguns meses para você se dissipar e se destruir completamente. Abre os teus ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Abre os teus ouvidos, que o Espírito vai abrir os teus olhos e vai te fazer enxergar aquilo que está oculto aos teus olhos, aquilo que você não percebe. Sabe por que você não percebe? Vou voltar para aquilo que eu falei anteriormente. Porque Deus não tem sido a sua referência. Porque Deus precisa te conduzir a caminhos que você não conhece. Mas você está trilhando caminhos que você não conhece, sem ter a referência, sem ter a luz, para deixar tudo claro diante dos seus olhos.
para deixar tudo patente e latente diante dos seus olhos. Ouça o que o Espírito diz a você. Abra os seus ouvidos para que o Espírito possa abrir os teus olhos, para que o Espírito possa moldar o teu coração. Deus precisa te guiar pelos caminhos que você não conhece. Deus precisa direcionar você às coisas que você não conhece. O mundo está cheio de coisas novas. O mundo está cheio de coisas que você ignora. Mais são as coisas que eu ignoro do que as coisas que eu conheço. Essa é a realidade de todos nós. Mais são as coisas que nós ignoramos do que as coisas que nós conhecemos. Então Deus conhece o que você não conhece. Então deixe Ele guiar você, deixe Ele trilhar você. Deus conhece as pessoas que você não conhece. Deus conhece as pessoas que você acha que conhece. Cuidado. Que Deus guie você. Que você permita-se ser guiado por Deus. Principalmente as pessoas que fazem parte da sua vida. As pessoas a quem você escuta. As pessoas a quem você dá importância. As pessoas a quem você dá atenção. Cuidado. Não esqueça o que diz a Santa Escritura. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu acho que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eu acho que Deus está falando com você. E a única coisa que Ele está falando para você é: eu quero guiar você. Eu quero ser a tua referência. Eu quero ser a luz para iluminar os teus passos. Eu não quero que você dê um passo no escuro. Porque se você der um passo no escuro, talvez isso para você seja fatal. Então, diante da orientação de Deus, Josué chama o povo e diz: santificai-vos e vereis as maravilhas de Deus. Santificai-vos, porque Deus fará maravilhas no meio de vós. E falar sobre maravilhas para esse povo, meu Deus, qual povo viu, experimentou, vivenciou e desfrutou de mais maravilhas do que esse povo? Esse povo que saiu da terra do Egito diante da ação poderosa de Deus, derramando 10 pragas. Esse povo que foi conduzido por Deus, foi guiado por Deus, foi protegido por Deus, foi alimentado por Deus durante o trajeto de 40 anos no deserto. Então, se alguém conhece o que é maravilha, são esse povo. Mas mais uma vez, Josué diz: santifiquem-se, porque Deus fará maravilhas no meio de vós. Tem coisas que você está esperando, não tem? Tem coisas que você quer receber, não tem? Talvez o silêncio de Deus é ensurdecedor na sua vida. Talvez Deus não tenha movido mais uma pena na sua vida. Talvez nenhuma palha é movida na sua vida. Você não vê nada, você não ouve nada, você não vivencia nada, você não desfruta de nada. Mas Ele está dizendo: santificai-vos e vereis que o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Por que será que Deus não está mais fazendo? Por que será que Deus não está mais falando? Por que será? Foi Ele que se afastou de você ou foi você que se afastou dele? Foi Ele que deixou de ser santo ou você? Santifique-se e as maravilhas vão acontecer. Santifique-se e Deus vai agir. Santifique-se e Deus vai se manifestar. Mas na vida que muitas vezes nós queremos levar, não espere por maravilhas. Não espere
por atenção de Deus. Não espere pela ação de Deus. Não espere que Deus se mova na sua vida, porque Ele não fará. Eles estão na expectativa de transpor o rio para viverem uma nova terra, a terra que Deus prometeu a eles. Mas eu preciso dizer para você, Deus quer transportar você também. Mas Deus não quer transportar você para uma nova terra. Deus quer transportar você para uma nova vida. Deus quer transportar você para uma nova realidade. Porque mudança geográfica não muda nada. Há pessoas que pensam, se eu sair desse lugar, tudo vai ser resolvido, tudo vai mudar. Se eu sair dessa igreja, tudo vai ser resolvido, tudo vai mudar. Tolice! Porque Deus não muda pessoas geograficamente. Deus não quer mudar você geograficamente. Deus quer transformar você. Deus quer dar a você uma nova realidade. Então não é o lugar, não é o ambiente que tem que mudar, é você. É você que tem que mudar. Porque se você não mudar, em outra igreja, você viverá as mesmas experiências que você vive nessa, ou piores. Em outra igreja, você será o mesmo problema que você é nessa, ou pior. Se você se mudar geograficamente, se você for para outro lugar, você será exatamente a mesma pessoa. Então o seu histórico, o seu fardo, a sua realidade, a sua personalidade, os seus defeitos irão com você. Ah, mas eu vou para um lugar que ninguém me conhece, então ninguém mais falará de mim. Mas lá haverão pessoas que passarão a te conhecer, e essas pessoas falarão de você, a menos que você mude. Então não é o lugar que tem que mudar, é você. Ah, mas se eu mudar, Deus pode fazer lá. Não, Deus não pode fazer só lá. Se você mudar, Deus pode fazer aqui também. E não só pode, como Ele vai. Não adianta mudar de lugar. Tem que mudar de atitude, tem que mudar de personalidade, tem que mudar de espírito. Santifique-se. E Deus vai te levar para onde Ele disse que levaria. Deus vai te fazer viver aquilo que Ele disse que faria. Deus chama Josué e diz: Josué, eu vou te engrandecer perante o povo. Então essa palavra não é só para Josué. Deus quer te fazer notório perante o povo. Mas quando eu digo que Deus quer te fazer notório perante o povo, não estou dizendo para você que Deus quer te fazer grande, que Deus quer te fazer famoso. Não estou falando disso. Deus até pode fazer isso, mas eu não estou falando disso. Mas eu estou dizendo que Deus quer fazer de você notório perante os outros. Ele quer que as opiniões sobre você mudem. Ele quer que os olhares sobre você mudem. Ele quer que o assunto sobre você mude. Ele quer que as coisas que falam sobre você mudem. Ah, mas eu não faço nem questão, não estou nem aí para o que falam, não estou nem aí para o que pensam, não estou nem aí para a maneira com que olham para mim. Parabéns, continue assim e você vai bem. Josué tem a incumbência de substituir Moisés. Moisés era o foco, Moisés era o alvo, Moisés era a referência. Agora Deus estava falando para Josué: Josué, você será o foco, você será o alvo, você será a referência. Deus está falando para você: você tem que ser o foco, você tem que ser o alvo, você tem que ser a referência. E eu quero mudar as opiniões, os olhares sobre você. Eu quero mudar isso. Eu quero que as pessoas passem a te ver diferente. Eu quero que as pessoas passem a te tratar diferente. Eu quero que as pessoas passem a te considerar diferente. Mas eu pergunto: você quer? Eu quero fazer isso por você, mas você quer viver isso? Você quer viver essa realidade? Não, eu não faço nenhuma questão. Então me desculpe, essa conversa não é para você. Essa conversa é para gente grande. Essa conversa é para adultos. Essa conversa é para quem sabe quem é. Essa conversa é para quem sabe o que quer. Essa conversa é para quem sabe que tem promessa. Essa conversa é para quem sabe onde quer chegar.
Se você não faz questão, então essa conversa não é com você. Então essa palavra não é para você. Josué, eu quero que as coisas mudem a teu respeito. Eu quero que as opiniões mudem. Eu quero que os olhares mudem. Eu não quero mais que vejam você como servo, como ajudante de Moisés. Eu quero que você seja o foco. Eu quero que você seja o alvo. Eu quero que você seja a referência. Eu quero, Josué, que as pessoas vejam a minha presença na sua vida. Eu quero, Josué, que as pessoas vejam que eu estou contigo. Eu quero que as pessoas, ao olharem para você, percebam que eu estou com você da mesma forma que eu estive com Moisés. Então aqui está o primeiro desafio. Porque para que Deus seja visto e notado na sua vida, haverão desafios. Deus não fará por osmose, você fica sentado ou deitado em berço esplêndido e Deus vai fazer, não. Haverão desafios. Com Moisés eu usei ele perante o faraó. Com Moisés eu usei ele diante do mar vermelho. Pois aqui está o teu desafio. O rio. Você vai ter que atravessar o rio. Você vai ter que passar esse povo com o rio. Então haverão desafios. Ou haverá desafios para você demonstrar e também para você ter certeza de que Deus está com você. Da mesma forma que ele esteve com Moisés. Da mesma forma que ele esteve com Josué. Da mesma forma que ele esteve com os profetas. Da mesma forma que ele esteve com João Batista. Da mesma forma que ele esteve com os apóstolos. Deus quer que seja visto, Deus quer que seja notado que Ele está com você. Que Ele está na sua vida. Mas é perceptível a presença dEle na sua vida? É notória a presença dEle na sua vida? Se não é, então isso significa que você precisa de fato experimentar por mudança. Você precisa querer que as opiniões sobre você mudem, que os olhares sobre você mudem ou mudem. Ele está dizendo: será nítido quando Deus, quando o El Raí estiver na sua vida, quando Deus vivo estiver na sua vida, será nítido, será notório, será impossível de esconder quando Ele estiver na sua vida. Tem sido assim? Tem sido impossível de esconder a presença dEle na sua vida? Pois se tem sido a coisa mais fácil do mundo, é mascarar, é ocultar, é esconder a presença dEle na sua vida, é porque Ele não está. É impossível Deus estar na vida de alguém e isso não ser nítido, isso não ser explícito, isso não ser notório, isso não ser visível. Quando Jesus está no monte com os discípulos, Jesus transfigura-se, o seu rosto começa a brilhar, as suas vestes começam a brilhar, é notória a presença de Deus ali. Quando Moisés desce do monte, Moisés brilha, o rosto de Moisés brilha a ponto das pessoas não conseguirem olhar, porque é nítida, é notória a presença de Deus ali, naquele homem. Então não dá para mascarar, não dá para ocultar, não dá para esconder a presença de Deus na vida daquele em quem Ele está. Se não é tão visível assim, talvez seja porque Ele não está. Será visível a presença de Deus na vida de vocês, sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela se mostra na vida de cada um de nós, atuante. A presença de Deus não é passiva. Deus é um Deus que age, e a presença dele será percebida através da sua ação na nossa vida. A presença dele será percebida através da sua intervenção na nossa vida. Mas se Deus não intervém na nossa vida, se Deus não age na nossa vida, se Deus não tem espaço para modificar coisas na nossa vida, se Deus não tem espaço para dar opinião na nossa vida,
então a presença dele não é real, porque a presença dele é atuante. A presença dele é ativa, ela nunca será passiva nas nossas vidas. Fiquem diante do rio, a arca vai, os sacerdotes vão primeiro, e quando os sacerdotes forem, eles pisarão na água, e quando eles pisarem na água, a água se amontoará, a água parará de correr. Então vocês sigam. A palavra de Deus para você é: só ponha o seu pé onde a presença de Deus passou primeiro. Só coloque o seu pé onde Deus já colocou dele, onde Deus já entrou, onde Deus já passou primeiro. Josué foi usado por Deus para conduzir o povo, atravessando o rio, passando de um lado do rio para o outro. O Yehoshua transportou o povo de um lado do rio para o outro. O Yeshua transportou o povo do reino das trevas para o reino da justiça do seu Filho, para o reino do seu amor. Yehoshua levou o povo a conquistar Canaã. O Yeshua levará o povo a conquistar, a viver, a desfrutar e a habitar da Jerusalém celestial. Josué é um tipo de Cristo, mas Josué dá o cumprimento a uma promessa física, a uma promessa geográfica. Mas Yeshua não. Yeshua conduz o povo para viver na glória, para viver na eternidade. Josué tem poder de agir na vida física, material do povo, mas Yeshua modifica a vida espiritual. E quando Yeshua modifica a vida espiritual, as demais coisas são modificadas. A vida natural é modificada, as ações são modificadas, o linguajar é modificado, os caminhos são modificados, os passos são modificados, tudo é modificado. E lá vocês enfrentarão os cananeus, e vocês terão que vencer os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. E aqui há uma última instrução de Deus para você. Transpor o rio nos revela algumas coisas importantes, porque os cananeus são descendentes de Canaã. E Canaã, dentre outros significados, o nome Canaã, dentre outros significados, significa terra baixa. Isso nos fala de coisas baixas. Isso nos fala de pessoas baixas. Então, atravessar o rio é vencer essa realidade de viver em terras baixas, de viver como uma pessoa baixa. A promessa de Deus é de exaltar, e mais uma vez, eu não falo exaltar no sentido de fazer grande, rico ou famoso, mas de fazer honrado, mas de fazer honrada. Então há pessoas que são baixas, há pessoas que vivem de baixaria, há pessoas que não têm classe, há pessoas que não têm honra, há pessoas que não têm posição, há pessoas que não têm testemunho. Para habitar na terra você tem que vencer isso. Canaã, as coisas baixas. Se você não vencer essa baixeza de espírito, se você não vencer essa vulgaridade, se você não vencer essa baixeza de personalidade, você não vai poder habitar na terra. Jamais você habitará na terra. Você tem que vencer, prevalecer e conquistar a terra dos heteus. E os heteus são descendentes de Et. E Et significa medo, terror. Há pessoas que não precisam vencer a baixeza, porque são pessoas de estirpe, são pessoas de classe, mas precisam vencer o medo, mas precisam vencer o pavor,
mas precisam vencer o terror. E não se esqueça daquilo que nos ensinou o apóstolo João: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus na sua vida, Deus atuante na sua vida, Ele fará você vencer todo medo. Então não tema dar o próximo passo. Não tema assumir a responsabilidade a qual Deus está colocando nas suas mãos. Não tema assumir a sua postura, a sua posição. Não tema, porque se você teme, o amor de Deus não está em você, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E se você teme, você nunca será o que Deus quer que você seja. Se você já ocupou uma posição e abriu mão dela e teme, você nunca mais voltará a reocupar essa posição, porque os heteus precisam ser vencidos: o medo, o terror, o pavor. Mas você precisa vencer também os heveus. E heveus significa habitantes de aldeia, camponês. E o que é que isso nos fala? Isso nos fala de anonimato. Isso nos fala de pessoas que vivem ocultas. Talvez pessoas que vivem escondidas. Mas o que foi que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 13? Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Não se acende uma candeia para se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, lugar de posição. Então você precisa vencer o anonimato. Lembra-se quando 7 judeus, filhos de Seva, quiseram expulsar um demônio em nome do Jesus que Paulo prega? Ao proferirem em nome do Jesus que Paulo prega, eu ordeno a vocês que saiam. Eles dizem: Jesus eu conheço e Paulo eu sei quem é. Talvez algumas pessoas precisam sair do anonimato. Algumas pessoas precisam tirar a máscara. Algumas pessoas precisam sair do esconderijo onde estão. Algumas pessoas precisam romper a casca que os envolve, a ostra que os envolve, sair do ostracismo. Coloca a tua cara, aparece, porque Deus quer te usar. Se você não coloca a sua cara, se você não veste a camisa, se você não assume a responsabilidade, você nunca poderá habitar na terra. Você nunca terá espaço na terra que Deus prometeu para você. Mas além de vencer os cananeus, os heteus, os heveus, você precisa também vencer os ferezeus. E ferezeu significa habitantes de uma aldeia sem muro. Habitantes de uma aldeia sem muro. Uma aldeia sem muro é o que? Uma aldeia vulnerável. Uma aldeia que qualquer inimigo pode chegar e atacar muito facilmente. Então existem pessoas que precisam vencer a vulnerabilidade. Algumas pessoas que precisam tapar algumas brechas. Algumas pessoas que precisam tapar alguns espaços. Algumas coisas não podem mais ter acesso à sua vida. Algumas coisas, e eu insisto, algumas pessoas não podem mais ter espaço, não podem ter mais acesso à sua vida. Pastor, mas como é que eu vou vencer a vulnerabilidade? Como é, pastor, que eu vou deixar de ser um ferezeu? Como é que eu vou deixar de ser uma aldeia sem muros? Disse Deus, através do profeta Zacarias: eu mesmo, diz o Senhor, serei ao redor dela como uma muralha de fogo. Quando Deus for presente na sua vida verdadeiramente, quando for perceptível que o Deus vivo está na sua vida, Ele mesmo será essa muralha de fogo, será uma muralha intransponível, e não haverá em você mais vulnerabilidade nenhuma. As coisas importantes, que despreza as coisas importantes, que não valoriza, que não dá atenção às coisas importantes, que não dá atenção aos seus próprios valores, aos seus próprios princípios, que não enxerga, não dá atenção àquilo que acontece à sua volta.
Você não pode ser um alienado, você não pode ser uma alienada. Os alienados são aqueles que vivem a filosofia do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu, o que vier, vamos lá. O mundo está caindo ao seu redor e a pessoa está cantarolando. A pessoa não percebe. O mal avança, o inimigo está ferozmente ao seu redor, à sua volta, pronto para te destruir, pronto para te devorar, mas você está alienado, você não enxerga, você não percebe. Sai dessa inércia, sai da alienação. Abre os teus olhos, porque senão você vai perecer, você vai morrer, você vai sucumbir. E talvez isso esteja mais perto do que o que você imagina. Talvez você já esteja começando a viver essa realidade, e você está tão alienado, que Deus está falando com você, Deus só está faltando desenhar para você, mas você não enxerga, mas você não entende, mas você não percebe. A alienação tomou o seu coração, a alienação tomou a sua vida, a alienação cegou os teus olhos, e você sabe quem é que cega os olhos, não sabe? Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz que quem cega os homens é o Deus desse século. Quem cega os homens é Satanás. E ele só cega quando a luz deixa de brilhar. Porque o próprio Jesus, em João capítulo 12, ele diz: quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Mas no capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então saia da alienação, porque senão você vai perecer muito mais rápido do que o que você imagina. Estou acabando, só faltam 2. Além de vencer os girgazeus, você precisa vencer também os amorreus. E amorreu significa amargura, rebelde. Aqui o bicho pega. Existem algumas pessoas que estão deixando de viver a promessa, porque carregam no seu coração amargura, porque são pessoas amargas, porque são pessoas azedas, porque são pessoas que não carregam o bem dentro de si, são pessoas que não compartilham o bem, são pessoas que não compartilham coisas boas, são pessoas que não compartilham coisas positivas. E por que não os faz? Porque não tem isso dentro delas. Jesus disse que o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro no seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro no seu coração. Então atente para aquilo que você escuta das pessoas, porque aquilo que as pessoas eliminam pela boca, ou transmitem pela boca, é aquilo que preenche o seu coração. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Quem tem o seu coração cheio de amor, transmite amor, fala de amor, planta, semeia amor, expande amor. Quem tem o seu coração cheio de fé, vive a fé, transmite, comunica a fé, compartilha a fé. Quem tem o seu coração cheio de esperança, compartilha isso. Nunca tem uma palavra negativa para as pessoas, nunca tem uma palavra de desmotivação, de desânimo. Pelo contrário, sempre incentiva, sempre impulsiona, sempre tem algo positivo. Então, cuidado com as pessoas com quem você convive. Atente para aquilo que você escuta das pessoas. Atente para aquilo que as pessoas comunicam de outras pessoas para você. Porque tem pessoas que só falam mal das pessoas para você. Ninguém tem qualidade nenhuma. Talvez ela esteja falando daquilo que está dentro dela. Talvez aquilo de mal que ela fala das pessoas é a realidade dela. Talvez os defeitos que ela aponta nas pessoas são os defeitos que ela carrega dentro de si. Então você nunca desfrutará da terra, você nunca desfrutará do cumprimento da promessa, se dentro do seu coração há amargura, há rancor, há ódio, há rebeldia. Você precisa se livrar disso, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, diz o próprio Deus. E por fim, depois dos cananeus, depois dos heteus, depois dos heveus, depois dos ferezeus, depois dos girgazeus, depois dos amorreus, vem os jebuseus. E os jebuseus são descendentes, ou são habitantes, melhor dizendo, de Jebus.
o nome primitivo, um dos nomes primitivos de Jerusalém. E Jebus significa lugar de debulhar. Jebus é um nome primitivo de qual cidade eu falei? Jerusalém. Jerusalém é o lugar de debulhar. Jerusalém é o lugar de colher os frutos. Jerusalém é o lugar de recolher os frutos. Jerusalém é o lugar de guardar os frutos. Jerusalém é o foco, Jerusalém é o alvo, Jerusalém é o objetivo. Então, vencendo os cananeus, os heteus, os heveus, os jebuseus, os girgazeus, os amorreus, você vai chegar em Jebus. Mas não Jebus que está lá, em Israel. Não Jebus, onde está o templo, ou as ruínas do templo de Salomão. Não Jebus, onde está, no lugar onde era o templo, a mesquita de Omar. Mas a Jebus celestial. Aquela descrita por Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 26. A nossa nova pátria, a nova Jerusalém, a qual é a nossa mãe. Lá é o lugar de debulhar. Lá é o lugar de colher os frutos. E quem vai colher os frutos é Ele. Quem vai debulhar é Ele. Quem vai guardar os frutos é Ele. Que você seja um desses frutos que vai passar por tudo isso aqui, mas vai chegar lá, em nome de Jesus.